Olá, desejo que você esteja bem. Seja bem-vindo a esse episódio piloto do Talkcast Maravilhosa Graça, um Talkcast que tem o objetivo de anunciar a boa nova de Jesus Cristo sem proselitismo religioso, sem denominação religiosa. Um Talkcast que tem o acolhimento para o discipulado daqueles neoconversos que desejarem ir às águas do batismo. Nós acolhemos, apresentamos as denominações, as igrejas, e ele escolhe uma, faz o discipulado lá e seu batismo é na igreja que ele escolhe. Temos o grupo de intercessão, temos o grupo que faz a linha editorial, temos, sim, todos muita comunhão, para trazer a palavra de Jesus Cristo em uma espiritualidade contemporânea, com textos complementares que não enxertam ou que anulam trechos do Evangelho das Escrituras. Sim, sem interpretações. Jamais. Não há o que ser interpretado nas Escrituras. É a leitura de um texto no contexto. Correto? Espero que você goste de conhecer esse Jesus puro, sem a marca das doutrinas denominacionais. Não que elas sejam ruins. Eu congrego, eu tenho minha comunidade de fé. No entanto, o objetivo aqui é fazer o podcast de Jesus, porque tem o podcast do Padre Pedro, do Pastor João, do Bispo Tiago, mas não tem o podcast de Jesus. Aqui é só Jesus. Pode ser que venha o padre, o pastor, o bispo, mas falaremos de Jesus, sem proselitismo religioso. É espiritualidade, então não é nichado, somos todos seres espirituais. Sobretudo nesses tempos últimos, digo últimos porque o planeta Terra não consegue mais nos manter. Pelo menos penso eu. Vivemos os últimos 100, 200 anos de nossa história, é o que o planeta dá conta. Nesse sentido, a pregação de hoje é de minha responsabilidade e faço com honestidade intelectual e espiritual nesse sentido. Dos eventos que acontecem no contemporâneo relacionados à espiritualidade. Sim, fui inspirado, claro, o irmão foi um receptáculo do Espírito Santo, a falar de um assunto que eu estudo há 10 anos. E se a graça dança, como diria W.H. Auden, um poeta norte-americano cristão, eu também devo dançar. E hoje dançarei um bolero com a graça de Deus. Bom, antes de iniciar, eu gostaria que, com a unção, orássemos, de maneira que todas as vezes que esse vídeo for reproduzido, essa oração ecoe de norte a sul, de leste a oeste, de modo que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Senhor, nós vos pedimos que nesta hora, onde a web se torna canal de graça, que o Senhor faça de minha voz, de meus sentimentos, de meus pensamentos, instrumento para levar a sua verdade. Retira qualquer palavra que não seja de vosso desejo e qualquer raciocínio que não seja teu. Ilumina também e abençoa aquele que recebe. Abre teu coração para que possa examinar e reter o que é bom. Nós vos pedimos que a cada reprodução desse vídeo, vidas sejam alcançadas, modificadas e, por fim, cheguem a ti. Nós vos pedimos isso tudo, Pai, em nome de Jesus, com o Espírito Santo. Amém. Meus queridos, hoje nós falaremos de uma religião emergente que surge do Vale do Silício, na Califórnia. Muitas empresas de tecnologia fazem, eu diria, as experiências mais absurdas a ponto de que nós sequer conseguimos imaginar. Sim, a tecnorreligião, uma religião baseada em computação e biologia, ela deseja
fazer uma interface cerebral e algorítmica. Ou seja, seremos praticamente ciborgues. Ela oferece a todos a sofisticação de uma vida tranquila, com prazer, com prosperidade, com status, com fama. Afinal de contas, os algoritmos tudo podem. Desde que você adore algoritmos e genes. Promete, inclusive, um artigo de luxo que nenhuma outra religião prometeu. Imortalidade. Imortalidade. Sim? Não digo eternidade. E, em troca, ela exige que o seu séquito abandone a ideia de um plano salvífico da parte de Deus para com a humanidade. Ela deseja instalar a morte de Deus em nossas mentes. Sim, quem diz isso não é teoria da conspiração e não é radicalismo religioso, é um radicalismo espiritual. O professor Yuval Noah Harari, ele diz isso em 2 livros enciclopédicos, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e Homo Deus. Esse último, o primeiro de 2015 e o segundo de 2016. Homo Deus é a espécie de super-humanos que restará ao final e reinará na teocracia da nova ordem. Sim, a tecnorreligião, ela brota de um descontentamento humano já originado no século passado. No século XX, nós percebemos na igreja peregrina militante individualismo, consumismo, uma sociedade performática, a sociedade do espetáculo, onde o significado das coisas importantes foi diminuindo. Nós, na modernidade líquida de Bauman, vivemos uma experiência de individualização muito forte, por medo que foi orquestrado pela modernidade. Após as 2 grandes guerras, cada um se enclausurou em seu apartamento. Isso gerou uma tensão bipolar, não no mundo, mas nos condomínios. Assim, nos afastamos uns dos outros. Isso é terreno sendo preparado para que o caos se instale e clamemos uma ordem que seja uma ordem global. Sim. A modernidade líquida, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman diz que os afetos, as relações, tudo, a religiosidade, a espiritualidade de Deus são líquidas. Tudo é líquido como água, assume qualquer forma. Não tem outro copo aqui. Se eu virar essa água da taça e colocar num copo quadrado, fica quadrado. O homem perdeu a capacidade de significar a vida e, consequentemente, quantificar a importância de Deus. O homem perdeu a capacidade de significar, de nomear, e por isso os algoritmos entraram em ação. A virtualização da vida nunca foi tão forte no fim da modernidade e no início da contemporaneidade. Ou seja, de 1960 para cá, nós iniciamos um processo performático onde o que vale é o que está na rede social. E o que está na rede social é real, não é mentiroso, porém pode ser desatualizado. Esse livro, quando eu posto nesse momento a minha leitura, é real. Eu já li esse livro mais de 3 vezes. Mas você está vendo essa foto agora. Ela existe, mas ela não é atualizada, porque eu não estou com o livro agora e não estou lendo. Entendem? A vida real e a virtual são, de fato,
da ordem fática das coisas, do mundo tátil. Mas a vida virtual se tornou desatualizada e performática. As pessoas, então, passaram a ter um comportamento de individualização programada. Elas não conseguem mais sequer pronunciar palavras simples. E o objetivo da tecnoreligião, então, é dar significado às experiências humanas que os humanos desejarem. Percebam que em uma vida programada pela tecnoreligião, o amor de Romeu e Julieta não seria impossível. Entende o que eu digo? A tecnoreligião, os algoritmos, eles vão tomar as decisões por nós. E nós vamos agradecer, porque eles tomaram as melhores decisões em troca da morte de Deus. De maneira incrível, porque durante toda a história, profetas e filósofos diziam que se nós abandonássemos a ideia de Deus, a sociedade entraria em colapso. A essa altura, o séquito da tecnoreligião está ganhando de 10-0 dos cristãos. Porque, além de terem muito poder, fama e status e gozarem muito nesse mundo material e etéreo, eles aguardam a imortalidade. Nesse momento, o único perigo a uma ordem global são aqueles que ainda acreditam em Deus e em seu plano salvífico. Sim, os que dobram os joelhos. De fato, preocupa a igreja peregrina as falsas doutrinas, e a pior delas está acabando com a igreja. A tecnoreligião que implementou dentro da igreja peregrina algo pernicioso, o pragmatismo religioso. Vejam que Paulo, quando fala a Timóteo, na primeira carta pastoral à comunidade de Éfeso, ele menciona 1 Timóteo 1, ali no verso 3, ele diz que ao partir para a Macedônia, pede que Timóteo fique em Éfeso, eu disse Efésio, né? Perdoe-me, Éfeso, para dizer a alguns que ali estavam que não ensinassem doutrinas diferentes e nem dessem atenção a fábulas e a genealogias intermináveis, que longe de promover, olha só, que longe de promover a graça na fé da realização do plano salvífico de Deus, fazem provocar longas discussões. E o Valharari diz que o acordo é, abre citação, obter poder e imortalidade em troca de abandonar a ideia de qualquer plano salvífico da parte de Deus. Percebem como bate ciência e espiritualidade? Eu estou falando de espiritualidade cristã, não estou falando de religião. Quando a ciência deu a mão para a religião, as coisas fluíram, a ciência cresceu, diferente de algumas religiões. Então a tecnoreligião quer impedir o plano salvífico de Deus, tornando tudo possível ao homem, até um dado momento. Então, os Capuleto, né, a casa de Julieta, se eu não me engano, pode então ser amiga da casa do Romeu, Montesino. São amigos íntimos. Tudo pode ser feito pelos algoritmos. Basta desejar. Ou seja, é um Deus good vibes, é um Deus, o cara lá de cima vai me dar tudo aquilo que eu quiser. A música é meio assim, né? É esse Deus do céu aqui na terra. A imortalidade é isso. Qualidade daquilo que é interminável. E aqui eu já faço o arremate.
Nós, discípulos de Jesus, não acreditamos em imortalidade, nós acreditamos em eternidade. Eternidade é transcender a morte pela ressurreição com Cristo, em Cristo e no Cristo. Para ressuscitarmos, precisamos morrer. Imortalidade é abominação e, além de abominação, é impossível. Freud, alguém completamente incompreendido, descobriu algo da ordem do extraordinário e do sobrenatural em interpretação dos sonhos de 1900. Ele estudava os sonhos, ele estudava a mente, uma parte do corpo que não existe, não é um órgão, e através do estudo dos sonhos ele encontra o espírito. Prefere chamar de mente para não sofrer mais bullying do que sofreu. Ele admite a existência de sonhos proféticos. Vejam, é possível ler um sonho premonitório que se realizou. Sonho premonitório é sonho profético. Freud encontrou o espírito e deu o nome de mente. Porque ele já tinha sido execrado pela Sociedade Médica de Viena por procurar algo que não existe na fisiologia humana. Freud entendia que existia algo mais, e todos os seus alunos e discípulos. Tem um exemplo fantástico de um dos seus analisandos, o pai que salva o filho. Em psicanálise é mais difícil, então eu vou tentar explicar. O pai relata em uma sessão de análise que ele, em estado de sonho, percebe a luminosidade, algo de sobrenatural durante o sonho, e ele permanece em estado de semivigília, sonâmbulo. Ele caminha até o quarto do bebê da família. Cada passo era direcionado por essa voz que vinha da luz. Ele pega o bebê, desce a escada, guiado passo a passo. Quando ele abre os olhos, ele está ao lado da esposa, das duas filhas, com o filho e o bebê no colo, e a casa em chamas. Sim, a casa estava em chamas. Sobre isso, o que Freud diz? Bom, Freud diz o seguinte: o sonho teve a preferência sobre a reflexão em estado de vigília, porque mostrou a criança viva. Se o pai tivesse acordado primeiro, raciocinado e depois tirado a conclusão que o levaria até o quarto, ele teria abreviado a vida do pequeno, ele teria morrido, ele não saberia sequer onde pisar. Fecha a citação para Freud. José é avisado em sonho para retirar Jesus e Maria do território do malévolo Herodes. E é guiado, e certamente, aqui friso o meu, orientado a como fazer isso. Leva Jesus e Maria ao Egito e o cruel Herodes mata 14.000 crianças na esperança de matar Jesus. Um anjo para José, sim. Para esse, analisando, ele não soube identificar, mas um ser que salva uma criança, certamente de ordem celestial, se não o Cristo, algo angelical. Freud encontrou o espírito e as experiências de Elon Musk de inserir chips nos cérebros de tetraplégicos em um gesto altruísta para fazer interface e ligar o ar-condicionado através de Wi-Fi, isso não dará acesso à nossa mente. A nossa mente é para além do cérebro. O cérebro é um órgão que faz uma série de contrações físicas e químicas. A mente é a marca indelével que jamais se apagará na eternidade. Jamais se apagará na eternidade. Freud é o cara. Sim. Veja, importa aqui dizer
muito que esta leitura da primeira carta de Timóteo, capítulo 1 ao 7, nos remete, sem dúvida alguma, ao sermão escatológico de Mateus. E eu não quero aqui planilhar a data do fim do mundo, por favor. Eu quero ler apenas uma frase. Lá em Mateus capítulo 24, no verso 4, quando os discípulos insistem, quando se darão essas coisas, quando será a sua segunda vinda? Diz assim, abre citação para Mateus, no verso 4. Jesus toma a palavra, ou seja, tomar a palavra é como que pedir muita atenção. E diz, cuidado para que ninguém vos engane. Isso para mim basta. Cuidado para que ninguém vos engane. Nós estamos num ambiente onde os algoritmos tentam fazer de 1% da população super-humanos. Sim, porque o chip do tetraplégico não é altruísmo, é para gerar clamor social, para que os estados nacionais aprovem. Porém, um chip com as apostilas preparativas, um exemplo raso, para o concurso de vestibular da Unimontes, da UFMG, custará R$100.000. Aí entra a questão moral. E por isso que eles precisam de aprovação dos governos. E quem gera essa aprovação é o clamor social. O que importa é a qualidade de vida do tetraplégico. Ninguém pensará que Elon Musk poderá inserir um chip no seu cérebro que fará de si mesmo talvez o próprio anticristo. E isso aqui é apenas uma brincadeira. Ninguém sabe quem é o anticristo. E, entendem o que eu digo? Imaginem um chip que dá ao indivíduo condições, qualificações de engenharia quântica a R$500.000. São questões de ordem moral que serão aprovadas antes e ditas depois. Aprovadas antes porque, a princípio, parece muito legal fazer o tetraplégico ligar e desligar o ar-condicionado via Wi-Fi, um chip no cérebro. Os neurônios fazem a sinapse. Sinapse é quando os neurônios se encostam, produzem a eletricidade, o contato elétrico, físico, químico, que forma o pensamento, ligar ar-condicionado. O chip vai captar isso e mandar para o Wi-Fi. O Wi-Fi manda para o ar-condicionado. O ar-condicionado liga. Não é força do pensamento. Não existe isso em se tratando de materialismo. Então, quando as pessoas verem os tetraplégicos, os paraplégicos felizes, clamarão aos estados nacionais e eles cederão. E aí surgirão os super-humanos, um upgrade. Não será mais ligar e desligar ar-condicionado. 1% da população que tem grana, eles serão... eles farão interface com satélites, né? Não será com Wi-Fi para fazer ar-condicionado ligar e desligar. Eles conviverão com os algoritmos em harmonia. Provavelmente até farão interferência corporal de ordem orgânica, sintética, robótica, e o restante, 99% dos que ficarem aqui, eu não estarei, com a graça de Deus, serão coletivizados de uma forma muito pior do que o que desejava a corja comunista stalinista. Um chip de padrão bem abaixo do razoável vai lobotomizar. Sim, vai ser uma lobotomia. Seremos... Eu não. Espero que vocês também não estarem aqui. Quem ficar aqui, quem vai ser lobotomizado com um chip que vai dar uma consciência única a todos
um pensamento, desculpa, né, único a todos, de servir aos algoritmos e aos super-humanos. É lobotomizar, como antes eles vinham no córtex, o cérebro está condicionado, então, pelos algoritmos a servir às máquinas e aos super-humanos. E aí o espírito, a mente fica aprisionada, era como na lobotomia. A lobotomia, o indivíduo fazia o furto, o cérebro ficava ali como um oligofrênico, né? Oligofrênico é uma palavra bem antiga, é uma palavra usada para dizer retardo cognitivo, né? E aí a alma, o espírito, a mente fica presa no corpo lobotomizado, entende? No cérebro lobotomizado. Porque o espírito vive no corpo até o corpo viver. Ninguém vai se matar. Então é preciso esperar morrer para sair desse coletivo. Então, Jesus fala: acautelai-vos, tenham cuidado para não se enganarem. E muitos já estão sendo enganados. Jesus diz que essas coisas, como as guerras, os terremotos, os falsos profetas, tudo isso é o início das dores. E ele continua dizendo mais à frente que nós sofreremos perseguições lá no verso. Minhas vistas estão tão ruins. No verso 9, se eu não me engano. Então vos entregarão à tortura e à morte, e por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Peguemos a chave da leitura do texto. Serão odiados por todas as nações. Por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, torturados e mortos por todas as nações. Por todas as nações pode ser muito bem substituído pelo globo. Gente, o caminho para uma nova ordem global está sendo preparado há muito tempo. E nós estamos com as condições muito favoráveis para que isso aconteça. Eu não quero aqui pregar sobre o fim do mundo e a segunda vinda. Eu quero pregar para que você se acautele, para que você tenha cuidado. Nesse sentido, Jesus aqui já fala como se nós estivéssemos vivendo por volta da metade da possibilidade de sua vinda, do modo como ele fala. Mais uma vez vão surgir outros profetas. Antes que o evangelho seja anunciado em todas as nações e ele venha, como ele diz lá no verso 12, aliás, desculpe, no verso 14, ele diz: a boa nova do reino será proclamada em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, então virá o fim. E antes disso, no verso 12, ele começa: a maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. O verso 12: a maldade se esfriará tanto que o amor de muitos se esfriará. Gente, isso é antes da Boa Nova ser anunciada em todo o mundo e de sua segunda vinda. Antes disso, o amor se esfriará. Swing, poliamor, orgias de toda ordem. Você vai comprar um produto no supermercado e o amor se esfriou. A pessoa não tem nenhum interesse de ser educado, quanto mais amar, segundo o Evangelho. Gente, o amor já se esfriou há muito tempo. Então, essas chaves de leitura nos dizem que todo esse preparo, ele está muito bem, como diz um amigo, azeitado para que aconteça. E eu não estou, mais uma vez, planilhando a vinda de Cristo. Eu estou falando de tecnorreligião. E a tecnorreligião prepara o terreno para a tecnocracia. O que é a tecnocracia? É um governo
de eficiência. Olha, o departamento de eficiência norte-americano, chefiado por Elon Musk, o patrono da tecnologia, da tecnoreligião. Vejam, a tecnoreligião prepara o terreno para a tecnocracia. A tecnocracia é um governo regido com extrema ordem. E lembrem-se que o globo todo, todas as nações perseguirão. Será uma ordem global anticristã. E eu friso, acautelai-vos. O que importa é isso, a data não importa, só o Pai sabe. Mas hei de frisar, o planeta Terra, e nós não somos negacionistas, assim espero. O planeta Terra não suporta mais 100 anos. Leia qualquer artigo científico. Se não houver uma grande conversão da inteligência, da consciência, da lucidez humana, o nosso planeta não será mais habitado daqui 100 anos. Eu tenho pena dos meus sobrinhos. Daqui 50 anos, eles viverão a lá Mad Max. Montes Claros será desertificada. É sério, estudem geologia. O grande problema é que nós estamos vivendo tempos de de cristãos domingueiros, que vão ao culto, escutam ali a palavra, correm para casa e passam de segunda a sábado sem nem pegar na Bíblia. Eu conheço cristão que nunca, aliás, que nem Bíblia tem. A minha Bíblia é toda arriscada. Eu risco mesmo. Porque é assim que a gente aprende. E além da Bíblia, nós temos que fazer a leitura do tempo. Gente, o planeta não resiste. Sim, outro psicanalista, sociólogo importantíssimo, Slavoj Žižek, Vivendo no Fim dos Tempos, ele menciona a questão da imprevisibilidade da natureza, né? Ele diz que aqui abre citação para Zizek. Estamos no meio de uma mudança radical. Hoje, o que surge no horizonte é a possibilidade inaudita de que a intervenção humana perturbe de forma catastrófica o andamento das coisas, provocando um desastre ambiental, uma mutação biogenética fatídica, uma calamidade nuclear ou sociomilitar semelhante. Não podemos mais contar no alcance limitado de nossos atos. Não é mais válido afirmar que o que quer que façamos, tudo continuará como era antes. Gente, a ciência está de mãos dadas com a espiritualidade. Ele está dizendo, a qualquer momento, Zizek diz que a natureza ela é imprevisível. Ela é completamente dona de si, mas é imprevisível. Não achem que esse planeta sustenta-se por mais 100 anos. Não achem. E eu digo a vocês, cristãos domingueiros, comecem a estudar além da Bíblia, porque vocês precisam ler a Bíblia. Eu falo com gentileza. Com muita gentileza. Porque é assim que nós nos acautelamos. E Jesus pede, tenham cuidado. Como que nós vamos ter cuidado se nós não sabemos o que vai acontecer, o que está escrito aqui? É sério, eu conheço cristão que está na igreja há 20 anos e não tem uma Bíblia. Como que nós vamos nos acautelar? Esses que não conhecem nem a Sagrada Escritura, nem a ciência, e não conseguem fazer a leitura do que está acontecendo, infelizmente, serão os primeiros enganados. Eu vejo pessoas sendo enganadas por pastores que ministram cursos, que misturam coaching com constelação familiar, com terapia sistêmica, com o Evangelho, com Sagrada Escritura, com o Antigo Testamento. Imagina se não serão enganados pelos
falsos profetas da tecnocracia. É sério. O que está em jogo é a sua vida eterna. Eu, um dia, se Deus permitir e me der a instrução, testemunharei minha vida. Eu fui alcançado na última hora e por isso gastarei meus dias tentando salvar os meus irmãos da igreja militante que se converteram a esse paganismo, a essa tecnocracia, a essa tecnoreligião, a essa neurologia, a tantas falsas doutrinas e fábulas que estão por aí. Gastarei meus dias convencendo-os de que não vale a pena, que a graça vale muito mais a pena. É assim que gastarei meus dias. Sim, eu digo isso porque se vocês me conhecessem antes, e os que me conheceram antes sabem que não é o Rafael que fala aqui. Eu era um trapo. Hoje eu sou um trapinho. Pela graça de Deus, eu era um trapo. Eu não era uma pessoa má, não é isso. Eu fazia algumas maldades, eu era uma pessoa extremamente relativista, hedonista, era uma pessoa extremamente autocompassiva demais. Hoje, quem me conheceu sabe que não sou eu quem fala. Eu sou um homem de passo largo. Sempre fui. A questão é que nossas qualidades são dons de Deus. Quando nos perdemos, essas qualidades são potencializadas para o mal. Mas quando a graça nos alcança novamente, ou se nós nunca desviamos, essas qualidades elas continuam sendo potencializadas para o bem. Então eu sou um homem de passos largos. Eu não espero, eu caminho. Eu caminho. A obediência era para que eu fizesse esse programa. O estúdio não fechou conosco? Faço da minha biblioteca. Se uma autoridade eclesiástica me deu uma determinação e eu estou sob sua autoridade, porque sou de sua comunidade, faço. Até demorei demais, porque fiquei tentando, batendo cabeça em estúdio. Faço da minha casa com o material que tenho para instruir e restituir aqueles desgarrados à verdade. Voltem. Voltem enquanto há tempo. Peço a vocês, tenham cuidado. Tenham cuidado. Existem muitas falsas doutrinas por aí. A tecnoreligião não conseguirá conquistar a imortalidade porque esse corpo fatidicamente acabará. O que não acaba é a mente. A mente não acaba. O espírito, ele está no corpo ressurrecto. O mesmo espírito, santificado, indelével, único. Mas o corpo, ele morre. E morreu, apodreceu. A ressurreição é de um corpo glorioso, como o Cristo. E não alcançarão a imortalidade. Daqui para frente, prestem atenção em Elon Musk. Sim, em Trump. Eu fico pasmo quando eu vejo cristão batendo palma para Trump. Esse homem é perverso. Esse homem está colocando o tapete vermelho para o anticristo entrar, junto com Elon Musk, tá? E todo mundo está olhando para a direção errada. A transição espiritual já está aí desde 2016. Estudo isso desde 2015. Deixarei para vocês as referências bibliográficas e eu peço a vocês, irmãos, temos que ir atrás dos nossos amados irmãos. Tudo o que eu disse aqui eu falo com um coração puro, com consciência reta e com a fé sincera, como Paulo pede a Timóteo. Ser igreja é não perder uma ovelha sequer. O Cristo quer isso. Vamos atrás daqueles que foram enganados. E vocês, acautelai-vos. Cuidado, não se engane. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que Jesus, o Espírito Santo, tenha lhes falado.
Não é tempo de cristão domingueiro e de cristão da mornidão. Eu gosto dessa palavra mornidão. Eu falei que tenho passos largos, né? Sim, é hora de cristão radical, na radicalidade do evangelho, na loucura do evangelho. É hora de voltarmos a pregar um Cristo crucificado, a falar de namoro santo. É hora de voltarmos a falar de perdoar os inimigos, de amar os inimigos, de dar a cara a tapa. É hora de pararmos de confundir todos os pequeninos de Deus e se escandalizá-los, dizendo que o céu é aqui. Não, não há imortalidade, o céu não é aqui, nós temos que morrer, ressuscitar para no céu estar. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de falar a esses seus filhos, meus irmãos, da graça, de como é importante vivermos atentos todos os dias, atentos, olhando para os sinais da graça em todos os lugares, percebendo a graça, e a graça da atenção nos dá a oportunidade de perceber os tempos, perceber o tempo, perceber o Senhor no tempo e, sobretudo, ter uma consciência de jamais negar a Ti. Jesus, você que consuma tudo, traz para nossas consciências a verdade. Pedimos vosso Espírito Santo que convença aqueles que é de vosso desejo. E, sobretudo, pedimos, Espírito Santo, mostre ao povo de Deus o que nós estamos fazendo com o planeta Terra. Mostre a nós, filhos de Deus, que a Terra, de fato, não se sustenta mais. E que tudo isso, todos esses eventos dizem respeito à segunda vinda do Messias. Eu vos peço, Pai, cuida do teu povo, cuida da tua igreja peregrina. Nós confiamos, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja peregrina. Eu sou trapo, o Senhor sabe, faça com que quem ouça entenda que quem fala não é o trapo. Porque se fosse trapo, não conseguiria falar. O Espírito Santo calaria, taparia essa boca. Hoje de mim só sai a graça. Hoje minha vida é desgastar-me pela graça e pela conversão dos pecadores. Eu vos peço então, Pai, abençoai, abençoai, abençoai cada reprodução desse vídeo para a honra e glória do vosso nome. Abençoai as famílias às quais esse vídeo abençoará através de palavras retas, sinceras, honestas. Sim, abençoadas famílias por esse vídeo. Muitas, inúmeras, assim desejo que essa mensagem se espalhe e que nós consigamos calar até aqui no religião, pois imortalidade não há. Por fim, ó Pai, nós vos pedimos com o Espírito Santo no nome de Jesus que nos dê a grande graça da morte e ressurreição por seu Filho, com seu Filho e no seu Filho. Que assim seja. Amém. Irmãos, nós finalizamos na próxima semana, exatamente na sexta-feira. Sim, na sexta-feira, no dia da farra. Isso combatendo o pragmatismo religioso das reuniõezinhas em casa na segunda. Estaremos em mais um episódio de Maravilhosa Graça. Se houver mudança de dia e horário, eu aviso a vocês. Afinal de contas, eu sou apenas um coprodutor que faz aquilo em comunhão com os irmãos, que faz tudo aquilo referente à palavra de Deus nesse talkcast em comunhão com os irmãos. Esse episódio piloto eu desejo que ele possa ter edificado sua vida, eu desejo que ele tenha edificado sua vida e desejo que ele
tenha alcançado almas. Pense apenas em uma coisa: tenha cuidado. Tenha cuidado para não se perder, porque os sinais estão por todas as partes. E nem por isso a vinda do homem será em um século. Talvez o planeta se regenere, a natureza é imprevisível e talvez nós morramos e 1000 anos se passem e o planeta Terra ainda exista. Mas hoje, o que temos de conhecimento científico diz que ele não passa de 100 anos. Mas, como o próprio Zizek diz, a natureza é imprevisível. Quem sabe o planeta se regenere e o tempo é Cristo. O consumador do tempo é Cristo. Quem sabe mais 1000 anos. Eu não tenho planilha escatológica da data do fim. Eu só tenho a frase de Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 4. Acautelai-vos, não deixem que vos enganem. Cuidado com os falsos profetas, as falsas doutrinas, as fábulas e as genealogias intermináveis. Desejo a você muita graça e muita paz. Fique com aquele que é o consumador do tempo e aquele que nos concede todos esses favores que não merecemos. De graça em graça. Jesus Cristo. Muita paz.